Vamos lá, pessoal. Então, boa tarde para todo mundo aí, né? Para quem chegou depois. Então, terminando o último exercício que ficou faltando ali da frente 2, exercício 5, da página 95, nós temos o seguinte ali, ó. Na figura a seguir, está representado o funcionamento básico de um periscópio. Putz, o que eu falei para vocês? Só faltava o Libardi chegar na aula e quem está chegando agora? O Libardi. Então, ó, um instrumento óptico de larga utilização em submarinos. Com a embarcação submersa, o periscópio é erguido, possibilitando os tripulantes se informarem sobre os corpos situados acima da superfície da água. Dois prismas iguais, com secção transversal em forma de um triângulo retângulo isósceles, são posicionados como no esquema para produzirem reflexões do feixe luminoso, o que transfere a luz para o olho do observador, que contempla uma imagem final de natureza virtual do objeto visado. Coisinha importante, corriqueira mais importante que enunciado, quando ele fala isso aqui, ó. Dois prismas em forma de um triângulo retângulo isósceles. Por que essa informação é importante? Se eu tenho um triângulo retângulo, eu sei que ele tem um ângulo, aí de 90 graus. Então, se ele tem o ângulo, nossa, ficou pior. Se ele tem o ângulo de 90 graus ali, porque ele é retângulo, mas ele fala em isósceles também. Então, quer dizer o quê? Que os dois lados têm que ser iguais. Se os lados são iguais, aí vem outra propriedade do triângulo, dos triângulos, que a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Mas se ele é um triângulo isósceles, quer dizer que os lados, os ângulos que ele forma com a base também são iguais. Então, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, esse ângulo de alfa. Aí eu sei que 2 alfa mais 90 tem que dar os 180. Então, a gente já sabe, aí, né, fica sobre que o ângulo alfa vale 45 graus. Essa informação aqui já fica subentendida ali pelo enunciado. Né? Bom, aí ele está dizendo o que, então, aqui? Ó? Nós temos um periscópio. Ao invés de utilizar espelho, utiliza-se o prisma. Qual que é a vantagem de utilizar o prisma aí? Né? Usando o fenômeno da reflexão total, eu não preciso de uma face espelhada. Passo ali uma superfície para a luz incidir com ela acima do ângulo limite. Se eu não precisar de face espelhada, não vou ter problema de oxidação dessa face espelhada. Então, eu tenho uma durabilidade muito maior desse pseudo-espelho, então, desse vidro sendo usado na parte da reflexão total. Letra A. O que ele quer na letra A ali? Ó? Admita que R seja um relógio de ponteiros em cujo mostrador há traços no lugar de números. Se a indicação de R for 9 horas, qual horário será lido pelo observador? Informaçãozinha interessante. Se eu estou usando o meu prisma como um espelho plano, eu não posso esquecer da questão do enantiomorfismo. Então, a imagem vai sofrer um giro em relação ao eixo do espelho. Então, seria mais ou menos assim, ó, de forma bem simplesinha, para não alongar muito até. Se eu tenho uma parte de luz saindo da parte de cima do espelho, ela vai do relógio, do objeto, né, que estava indicando 9 horas. Essa parte vai refletir e vai chegar lá embaixo, na parte de cima. A parte que que é refletida pela parte de baixo do relógio aqui, ó, vai refletir e vem para baixo. Então, assim, se o meu relógio estava marcando, vamos pensar aqui, né, ó, se o relógio estava marcando 9 horas, né, se o relógio estava marcando 9 horas, no primeiro espelho eu vou ver qual a marcação. O ponteiro de cima continua para cima, mas o que está apontando para a esquerda passaria para a direita. Ele marcaria 3 horas. Certo? Porém, quando eu chegar aqui, né, a luz, de novo, ó, vai continuar sendo refletida, então ela vai sair. Aí acontece o quê? A imagem do primeiro espelho, que formou aqui, é que vai ser a imagem para o segundo. Desculpa, o objeto para o segundo. Então, no segundo espelho, né, isso aqui vai ser o quê? Ele vai voltar para a posição inicial. Então, quer saber? Se a indicação do relógio for 9 horas, qual horário será lido pelo observador? 9 horas. Ele vai ler o horário correto. Né? Então, aqui no primeiro, eu vou ver 6 horas.
Opa, 6 horas. 3 horas, né? O primeiro vai indicar 3 horas. E para o segundo, então, isso aqui volta a ser... Estou marcando 6. 9 horas. Então, ele volta a visualizar 9 horas. Entenderam aí a questão? Beleza. Então, o que acontece agora? A nossa mudança aí, ó, vai ser na parte B. Adotando-se que o ar que preenche o periscópio com índice de refração igual a 1, determina uma relação para o índice de refração absoluto N do material de que são feitos os prismas, para que a imagem final observada por O tenha brilho máximo. Então a primeira coisa importante aí, ó, quando ele fala essa ideia de brilho máximo, quando ele fala essa coisa aqui de brilho máximo, significa o quê? Que toda a luz está sendo refletida. Então, como a gente já discutiu antes, a luz incide na superfície, parte é refletida, parte é refratada. Então, eu vou ter uma intensidade menor, tanto do raio refletido quanto a parte refratada. Mas quando eu falo em situação de brilho máximo, quer dizer que toda a luz tem que estar ali, eu não estou perdendo com outra parte. Então, no caso aqui, eu não vou ter a refração, eu tenho, então, a reflexão total. Então, quando ele pede a situação aí do brilho máximo, eu vou ter a reflexão total. Então significa o quê? Se eu tenho a reflexão total. Deixa eu voltar a figurinha lá. A luz incide no primeiro prisma. Vou até tentar reproduzi-lo aqui novamente. Então, a luz vai chegar no primeiro prisma, incidindo perpendicularmente à primeira face. Então, se ela incide perpendicular aqui, ela não sofre desvio, mas sofre a refração. Ela passa a viajar dentro do prisma. Quando ela incidir na outra face, aqui eu vou ter a normal. Para ter o brilho máximo, então eu não quero a parte refletida. Desculpa, a parte refratada. Eu quero que todo o feixe seja refletido. Então tem que ter essa situaçãozinha aqui. Então, o ângulo que ela vai incidir aqui, que é o ângulo alfa, para ter a reflexão total, o que acontece? O ângulo alfa tem que ser maior que o ângulo limite. E eu consigo saber esse ângulo. Por quê? Como eu mostrei inicialmente no exercício, se aqui eu tenho um ângulo reto, aqui é 45, esse outro ângulo também tem que ser 45. Portanto, o ângulo alfa, também vale 45 graus. Sendo assim, o que vai acontecer? Se o ângulo alfa tem que ser maior que o ângulo limite, eu sei o quê? Consequentemente, o seno de alfa vai ser maior que o seno do ângulo limite. Então, o meu alfa vale 45. Então, seno de 45 tem que ser maior que o índice de refração do ar dividido pelo índice de refração do vidro. E aí eu vou trocar o que eu sei. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tem que ser maior do que 1 sobre o índice de refração do vidro, que ele falou que vale aqui nesse estado, apenas ele. Então, eles lá, índice de refração do ar, o ar que preenche o periscópio, índice de refração igual a 1, determine o N. Bom, multiplicando em cruz ali, o que vai acontecer? Multiplicando em cruz, em x, vai ficar assim, raiz de 2 vezes N é maior que 2. Então, N é maior que 2 sobre a raiz de 2. Aí aquela brincadeirinha de sempre lá de racionalizar, né? Talvez raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, eu acho que o índice de refração ali, ele tem que ser maior que raiz de 2. Certo? E terminamos aí essa questão. Espero que não tenha nenhuma dúvida. Beleza?